Olá, pessoal. Dando continuidade, então, para o nosso curso, hoje a gente vai falar sobre a primeira solução exata, né, tanto do ponto de vista histórico quanto aqui no curso, que é a solução chamada solução de Schwarzschild. Essa solução ela trata de um espaço-tempo estático e esfericamente simétrico, né? A gente vai ver que em alguns casos a gente pode relaxar alguma dessas hipóteses, mas no começo vamos impor que o espaço-tempo ele é estático e esfericamente simétrico, e hoje a gente vai obter a forma geral da métrica de um espaço-tempo que tem essas simetrias, né? E aí, então, nas aulas seguintes a gente explora resolver de fato as equações de Einstein para tirar, né, dado uma distribuição de matéria, qual é especificamente a métrica, né, dependendo do conteúdo de energia do contido ali na região do espaço-tempo. Hoje a gente vai só impor as condições de simetria para restringir a cara da métrica, né? Ou ver, pelo menos assim, qualquer espaço-tempo esfericamente simétrico e estático, existe um sistema de coordenadas no qual a gente pode colocar o elemento de linha numa certa forma, e a gente vai ver que isso simplifica demais, essas hipóteses de simetria simplificam muito a cara que a métrica pode ter, né, a ponto de transformar as equações de Einstein, que normalmente são equações, né, para 10 funções de 4 variáveis cada, que satisfazem equações diferenciais parciais de segunda ordem não lineares, a gente vai ver que a gente vai acabar com o problema de resolver equações diferenciais ordinárias acopladas, né, para duas funções de uma única variável. Tá? Então, a gente restringe bastante, né, com essa simetria, com essa imposição de simetria, a gente restringe bastante a cara da métrica, e isso é o que vai permitir a gente, então, não precisar recorrer a nenhuma aproximação para resolver as equações de Einstein, embora nós vamos, né, evidentemente, estamos substituindo as aproximações por uma idealização, que é a gente está considerando uma situação que é perfeitamente estática e esfericamente simétrica. Então, muito bem. Então, vamos lá. Então, o tópico de hoje vai ser solução de Schwarzschild, né? A gente vai começar falando da solução de Schwarzschild, não vamos falar tudo, não vamos exaurir o tema hoje. Hoje é só, como eu disse, chegar na cara, né? Na forma que a métrica pode ser colocada de acordo com as hipóteses que a gente vai assumir. Muito bem. Então, a solução de Schwarzschild, na verdade, ela pode ser quebrada dois tipos, né? Tem a solução exterior, que na verdade a gente, além do espaço-tempo ser estático, esfericamente simétrico, a gente ainda impõe a condição de vácuo, e isso vem das equações de Einstein, então a gente assume que a gente além da gente ter, né, a métrica sendo de um espaço-tempo estático esfericamente simétrico, além disso, o tensor de Einstein é igual a zero, ou equivalentemente o tensor de Hit é nulo, né, que o pessoal chama de Hit flat, né? O tensor de Hit é zero, a curvatura não é zero, o tensor de Riemann não é zero necessariamente, mas, e nesse caso, nas soluções interessantes de Schwarzschild não vão ser. Mas o tensor de Hit, ele vai acabar sendo nulo nesse caso da solução de na chamada solução exterior, né? E por que chamada solução exterior? Bom, porque isso aqui vai modelar, né, o espaço-tempo fora de uma distribuição de matéria e energia que é esfericamente simétrica, tá? Então, supostamente, se tudo que eu tiver no meu espaço-tempo é uma distribuição de matéria e energia que é estática e esfericamente simétrica, é razoável de se esperar que o espaço-tempo gerado por essa distribuição vá, né, ter a mesma simetria, e então é isso que vai estar descrevendo a solução de Schwarzschild exterior, tá? E a gente também tem, né, para complementar, a parte interna, né, a solução de Schwarzschild interior, que a gente relaxa a hipótese de estar no vácuo. Então, vai ser um espaço-tempo estático, esfericamente simétrico, mas agora a gente não impõe que o tensor de Einstein tenha que ser zero, e, pelo contrário, impõe que tem que ser igual proporcional ao tensor energia-momento de algum tipo, com alguma cara, tá certo? E aí a gente então vai, e o que isso modela, né, o motivo do nome de Schwarzschild interior, é porque isso vai modelar então justamente a parte interna daquele objeto esfericamente simétrico estático que estava produzindo a solução exterior aqui, tá bom? Muito bem.
Então, primeiro, né, vamos com o conceito de estacionalidade, né? Repara que aqui eu falei que esse espaço-tempo ele é estático, tá? Mas estático é um caso particular de estacionário. O que vem a ser estacionalidade, né? Ou uma situação estacionária? Bom, do ponto de vista matemático, a gente viu na aula passada como tratar de simetrias, né? Estacionalidade basicamente é dizer que existe uma simetria de translação temporal nesse espaço-tempo, tá? Então existe, em outras palavras, existe um campo de Killing tipo tempo, né? E as linhas integrais aí desse campo de Killing tipo tempo fazem o papel da translação, né? Da simetria de translação temporal. Tudo bem? Tá. Então isso é a estacionalidade. A estaticidade é a estacionalidade, mas com uma condição adicional, tá? E a condição adicional é que tem que existir uma superfície, uma hipersuperfície, né? Uma hiperfície, o termo não existe um termo unânime para representar uma superfície tridimensional, no caso, né? É a seção espacial, tá? Existe uma seção espacial que é ortogonal a esse campo de Killing, tá certo? Globalmente ortogonal a esse campo de Killing, tá? O que significa? Por que essa restrição, né? Por que essa condição de que, nossa, não, qual é a diferença física, né, entre eu ter um campo de Killing, tipo tempo, e ter um campo de Killing, tipo tempo, que além disso existe uma superfície tipo espaço que é ortogonal a ela, né, em todos os pontos dessa superfície. Bom, isso basicamente, do ponto de vista físico, essa é a diferença entre, né, a diferença de estacionalidade e estaticidade vai ficar clara da seguinte maneira. Estaticidade acaba sendo invariância por translação temporal, que é a estacionalidade, só que com uma condição adicional, também tem que ser invariante por inversão temporal, que não é uma simetria contínua, é uma simetria discreta. Eu inverter o tempo, trocar, por exemplo, t por menos t, se o t for o parâmetro da minha isometria temporal, né, trocar t por menos t não é uma simetria contínua, é uma simetria discreta. E para ser estático tem que satisfazer essas duas condições, tá? E essa condição é a que está expressa aqui nesse fato de que existe uma superfície, tipo espaço, a qual aquele campo de Killing é ortogonal. Por quê? Porque se não existisse essa superfície, quando eu faço a projeção, ou seja, se não existisse superfície, significaria que para toda superfície tipo espaço que eu coloco globalmente, meu campo de Killing sempre teria uma projeção ortogonal não nula nessa superfície, tá certo? O que acontece se eu invertesse o sentido do tempo, né? Se eu troco t por menos t, ou se eu troco o campo de Killing por menos o campo de Killing, a projeção nessa superfície trocaria de sinal. E isso, então, denunciaria que, olha, essa superfície, o fato de eu ter um campo de Killing tipo tempo já garante que o espaço-tempo é simétrico por translação temporal, tá? Mas o fato da projeção dele nas superfícies espaciais, né, não ser nula, significa que se eu inverter o sentido do tempo, eu vou perceber uma diferença, tá? Porque a projeção na seção espacial vai trocar de sinal. E aí, então, por outro lado, se eu tiver uma seção espacial no qual a projeção ela é nula, significa que, né, pelo menos para algum, né, para quem está seguindo esse campo de Killing, vai ver essa seção espacial de modo, a geometria da seção espacial, de modo que se o tempo for invertido, não vai perceber absolutamente nenhuma mudança nessa seção espacial, tá? Para deixar a coisa mais física ainda, melhor um exemplo, né? Um exemplo que a gente esteja mais acostumado, tá? Então, um exemplo de uma situação que é estacionária, mas não é estática. O exemplo emblemático é um corpo, né, girando, um corpo que ele é axissimétrico, ou seja, ele é simétrico em torno do eixo, em relação ao eixo em torno do qual ele está girando, mas ele está girando, tá certo? Então, por exemplo, ele tem um movimento de rotação e tem um sentido essa rotação, tá? Por que isso aqui ele é estacionário? Bom, porque se eu estou observando esse sistema, né, eu filmo esse sistema hoje, e esse sistema vai continuar exatamente com esse movimento de rotação uniforme para sempre, e eu filmo ele amanhã, ou daqui 10 anos, ou daqui 1 milhão de anos, se ele continuar assim, tá certo? Eu não vou perceber diferença do sistema, ele vai ser indistinguível, né? Por outro lado, por que ele não é estático? Vai falar, porque tem movimento. É verdade, porque tem movimento, mas nessa linguagem que a gente está vendo aqui, né, por que ele não é estático? Porque se eu reverto a seta do tempo, o que vai acontecer? Eu vou notar uma diferença, ele vai girar no sentido oposto, certo? Ele estava girando assim, se eu fecho o olho e alguém inverte o sentido do tempo, né, o que vai acontecer?
e eu abro de novo, vou perceber que alguma coisa mudou. A situação não é exatamente a mesma, né? Ela troca o sinal aqui no caso da velocidade angular, tá certo? Então, ele é estacionário, porque é uma situação que é simétrico por uma translação temporal, mas não é simétrico por inversão temporal, e portanto não é estático. E o caso estático, então, fica óbvio, né? Então, qualquer distribuição de energia, matéria, que não tiver fluxo de matéria, não tiver densidade, né, o momento for zero e tudo mais, em todos os seus pontos e a distribuição não está mudando a sua forma, isso vai ser um exemplo, então, de estaticidade, porque se eu inverto o sentido do tempo, se não há absolutamente nenhuma corrente, né, de matéria, nenhum fluxo, se inverter o sentido do tempo, não vou perceber absolutamente nenhuma mudança, certo? Então, isso indica que eu tenho uma situação que, além de ser simétrica por translação temporal, ainda também é simétrica por inversão temporal, porque não tem nenhum movimento, né, grosseiramente falando, interno lá, tá certo? Muito bem, então, a solução de Schwartz, nós vamos impor estaticidade, não só estacionariedade, mas estaticidade, certo? Vamos lá. Bom, então tá aqui, né, representando pictoricamente. Em princípio, eu tenho aqui um campo de Killing, que eu estou chamando de Xi com subíndice aqui Tzinho, né? O A aqui é só para dizer notação de índice abstrato, né? Para dizer que é um vetor, na verdade, um campo vetorial no espaço-tempo, isso aqui seria o espaço-tempo. E, pela condição de estaticidade, existe uma superfície aqui, que eu estou chamando de sigma maiúsculo, né? Que é ortogonal, em todos os seus pontos, é ortogonal a esse campo de Killing. Tá certo? Aqui eu vou fazer uma hipótese adicional ainda, tá? Por conveniência, tá? Depois, na prática, a gente veria se essa condição furaria, né? Quebraria em algum lugar e a gente analisaria essa região com mais cuidado. Mas vamos considerar que eu só estou... que sobre toda essa superfície sigma aqui, ou hipersuperfície sigma aqui, esse campo de Killing não se anula, tá? Não se anula, ele não é zero em nenhum ponto. Bom, se isso acontecer, eu posso fazer o seguinte, eu posso usar o próprio campo de Killing para gerar outras superfícies ou hipersuperfícies espaciais sigma de T, tá certo? Como que eu faço isso? Bom, o campo de Killing ele é uma isometria a um parâmetro, certo? Ou ele gera uma isometria a um parâmetro, que na verdade, lembra, é o mapeamento do espaço-tempo nele mesmo. Então eu posso pegar aqui cada ponto onde eu tenho meu campo de Killing, que pertence a sigma, e, por exemplo, andar um certo valor no parâmetro do campo de Killing T aqui, né, o meu feed T, que é o mapeamento feed T, andar um certo valor de parâmetro. Então aqui seria o T igual a zero, e aí eu ando um certo valor de T fixo. Vai vir aqui. Pega esse outro ponto e anda o mesmo valor de T fixo. Vai cair aqui. E assim por diante para todos os pontos de sigma. Isso vai me dar um lugar geométrico que vai me dar uma outra superfície. Que como isso daqui é uma isometria, tá? E esse ponto é chave, por ser uma isometria, as propriedades geométricas dessa nova superfície sigma t vão ser idênticas às propriedades geométricas do sigma, porque afinal de contas elas são relacionadas por uma isometria, tá? Em particular, não só então elas são tipo de espaço, como o campo de Killing vai continuar sendo ortogonal a essas outras superfícies sigma de t. E eu, para cada valor de t, eu gero uma, tá certo? Para t negativo, eu gero para baixo, para t positivo aqui, eu gero para cima, né? Nessa orientação de xi que eu dei aqui, tá certo? Então, quem passa a ser, eu posso gerar, então, o que que vai, na verdade, então eu posso descrever toda uma região aqui, se eu tiver sorte vai ser todo o espaço-tempo, mas pelo menos uma região em torno dessa região que eu estou dizendo que é estática aqui, eu consigo cobrir, né, eu consigo folhear essa região como sendo por uma família de superfícies tipo espaço que eu vou indexar aqui como sendo sigma t. Sigma zero seria aquela inicial e o sigma t eu gero como sendo a imagem pelo mapeamento, pela isometria φ de t, a um parâmetro, né, da superfície original sigma, tá bom? E, de novo, todos esses sigma t são isométricos ao sigma original e, portanto, entre elas também. E, portanto, todas as propriedades geométricas que vale para sigma também vale para sigma de t. E, em particular, que o campo de Killing também é ortogonal a essas superfícies, todas elas sigma de t.
tá bom? Então aqui eu acabo tendo, né, uma região inteira que na verdade eu posso descrever como uma família de superfícies tipo espaço, onde em cada superfície o valor desse parâmetro t, que é o parâmetro da isometria temporal, é um valor diferente, tá certo? E com isso, então, eu obtenho que aquela região, eu tenho essa, né, ela é um conjunto, eu posso quebrar como sendo um conjunto de uma sucessão de superfícies tipo espaço indexado por esse parâmetro da isometria temporal que eu estou chamando de T. Podia ter chamado de qualquer outra coisa, mas, né, por ser uma isometria temporal, já estou lá colocando T. Então, é isso que eu estou falando aqui, né? Então, por φ de t ser uma isometria, segue sigma t é isométrica a sigma e também que o campo de Killing também é ortogonal a todas elas, tá? Então, é como se fosse algo assim, né? Então, a partir de um único sigma, eu consigo gerar vários outros sigma t que continuam sendo ortogonais ao meu campo de Killing, tá bom? E elas são isométricas entre elas, tá? E agora também posso fazer mais uma coisa, que é, vamos colocar coordenadas aí, né? Porque coordenadas, no final das contas, a gente sabe que é o jeito da gente poder fazer contas, né? De fato. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou usar o próprio parâmetro t como sendo uma das coordenadas. Então, por exemplo, um ponto que está aqui nessa sigma vai ter t igual a zero. Um ponto que tiver em qualquer outro sigma t, uma das componentes, a componente zero dele já vai ser o valor do t, que é aquela a qual, né, que tem a superfície sigma que ele pertence, sigma t que ele pertence. Tá? Então, uma das coordenadas que eu vou usar vai ser o próprio parâmetro t da isometria temporal. Tá? E as coordenadas espaciais, eu vou fazer o seguinte, coloca qualquer coordenada espacial que você quiser aqui. Então, para cobrir esse sigma, essa superfície espacial, eu preciso de 3 coordenadas, porque afinal de contas é uma superfície tridimensional. Tá? Então, eu preciso de 3 coordenadas, quaisquer, um xj qualquer. Tá? E aí o que você faz é o seguinte, pega e você mantém, você fala que cada uma dessas órbitas aqui, né, cada uma dessas órbitas de isometria, carrega consigo o valor constante das coordenadas espaciais, ou o valor das coordenadas espaciais como sendo constante, certo? Então, por exemplo, então aqui, né, como aqui passaria, né, a mesma órbita passaria por essas 3 superfícies aqui, por esses pontos, supostamente, né? Então, qualquer que tenha sido a coordenada aqui que eu dei para esse ponto, né? Sei lá, 000, vamos supor que seja a origem. Então, essa órbita de isometria vai carregar aquela coordenada espacial 000. Tudo bem? Em outras palavras, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que um dos vetores da minha base coordenada seja o próprio campo de Killing, porque eu estou usando o parâmetro dele para ser um valor das coordenadas, tá certo? Então, ou seja, o vetor tangente a essas curvas, que é o próprio campo de Killing, eu estou considerando que é um dos elementos da base coordenada. E as coordenadas espaciais, portanto, os vetores os outros vetores da base coordenada, né, que obviamente eles vão ser tangentes a essa superfície, a cada uma das superfícies sigma t. Por quê? Porque o tzinho é constante ao longo do sigma t, né? Então, todos os vetores da base del J A vão ser vetores tangentes a essas superfícies espaciais e, portanto, vão ser ortogonais ao Xi, certo? Então, o que vai acontecer? Né? Com isso, a gente consegue, com essa construção, veja que nós estamos construindo, a partir das simetrias que o espaço-tempo tem, a gente está construindo um sistema de coordenadas que é adequado à simetria que o espaço-tempo tem. Tá? Então, nesse sistema de coordenadas que eu já estou fazendo uso da simetria, o fato de eu ter escolhido um dos campos de Killing como sendo um vetor da base coordenada, lembra que o exercício da aula anterior era justamente mostrar que quando isso acontece, as componentes da métrica não dependem daquela coordenada, certo? Portanto, né, as componentes da métrica que vão ter nesse sistema de coordenadas não vai depender de t, pode depender das coordenadas espaciais xj, mas não vai depender de t. E além disso, como a componente, né, G0J nada mais é do que a métrica GAB atuando em XA e em ΔJB, né, ou seja, é o produto escalar, é o produto interno entre o Xi
e os vetores da base espacial, mas como eu estou escolhendo esses vetores da base como sendo, né, exatamente tangentes a esse sigma, e o sigma é ortogonal a xi, repara que não tem os termos espaço-temporais da métrica, o G0J, tá certo? Por quê? Porque o G0J seria o resultado do produto interno do vetor da base temporal com os vetores espaciais. Só que por escolha, né, e eu já fiz uso da estaticidade para garantir que essa escolha existe, né, eu então consegui eliminar os termos G0J. Tudo bem? Então, qual é a cara mais geral de uma métrica que é estática? Repara que aqui até agora eu só usei estaticidade, certo? A única coisa que eu usei foi estaticidade. Então, a métrica mais geral estática sempre pode ser colocada nessa forma, tá? Pode ser colocada nessa forma aqui. Tudo bem? Então, é garantido. Garantidamente, se você tiver um espaço-tempo que é estático, existe um sistema de coordenadas no qual as componentes da métrica não dependem da coordenada que vai fazer o papel da translação temporal, tá? E, além disso, que os termos cruzados espaço-tempo das componentes da métrica são zero, tá? Isso não quer dizer que você tenha que trabalhar nessas coordenadas, mas o fato é, você pode assumir que você está começando já com esse sistema de coordenadas. Tudo bem? Ok, como um exercício aqui, eu quero que vocês mostrem duas coisas. Primeiro, né, que aquele G00 nada mais é do que a norma quadrada do próprio campo de Killing, tá? Isso eu quero que vocês mostrem. E, né, que vocês mostrem só usando a equação da geodésia, só usando a equação de Killing, que vocês me mostrem justamente que esse G00 não pode depender do parâmetro T. Isso é óbvio, né? Então mas eu quero que vocês basicamente o que vocês têm que mostrar é isso aqui, né, que a derivada a derivada do G00 em relação à coordenada T é zero. Que do ponto de vista, isso aqui seria em termos de coordenadas. Do ponto de vista covariante é essa equação aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui, em princípio, vocês já vão ter mostrado que isso daqui é o G00, a contração do Xi com ele mesmo, ou seja, a norma quadrado do Xi é o próprio G00, tá certo? E derivar na direção do parâmetro T, bom, mas é o próprio campo de Killing, né, que é o vetor tangente às curvas, né, integrais, às isometrias, né? E, portanto, é ele que vai, né? Se eu abrir isso daqui nas coordenadas que eu estou adotando, dá exatamente isso daqui. E eu quero que vocês mostrem que esse cara aqui dá zero. Tá? É só usar a equação de Killing. Absolutamente nada além de que isso daqui satisfaz a equação de Killing. Portanto, esse resultado até é bastante geral, tá? Isso aqui basicamente está mostrando que a norma de um campo de Killing, né, a norma quadrado, que seja, de um campo de Killing, é constante ao longo dele mesmo. O que é óbvio, né? Porque a norma de um campo vetorial tem a ver também com para calcular a norma, eu tenho que usar a métrica. Se o próprio campo de Killing representa uma direção na qual a geometria está sendo preservada, porque é uma isometria, é razoável que a norma do próprio campo de Killing ao longo dele mesmo não varie. Quando eu pego órbitas diferentes, então se eu pego a norma do campo de Killing ao longo do espaço-tempo, isso pode mudar, mas ao longo de cada órbita não muda, e isso é bem geral, tá? Nesse caso particular, onde esse campo de Killing é tipo tempo, isso vai implicar que se eu uso esse sistema de coordenadas, o G00, que é justamente a norma quadrado do campo de Killing, esse G00 não depende do próprio parâmetro da isometria, que é o T. Tá bom? Ok, agora vamos falar sobre simetria esférica. O que é um espaço-tempo que tem simetria esférica? E, evidentemente, quando a gente diz simetria esférica do espaço-tempo, essa esfera aqui é bidimensional, né? Então, no final das contas, a gente vai dizer o seguinte, que o espaço-tempo ele tem um grupo de isometrias, né? Então, se ele tem uma simetria, ele tem um... Lembra que a gente, né, na aula passada já comentou, todo grupo de isometrias, de simetrias, de isometria de um espaço-tempo, todo conjunto, né? Se eu tenho um espaço-tempo qualquer, o conjunto de simetrias geométricas, de isometrias dele forma um grupo, tá certo? E para eu poder dizer que esse meu espaço-tempo ele tem simetria esférica,
Esse grupo de isometrias, primeiro, não pode ser trivial, né? Não pode só ter a identidade, e mais que isso, ele tem que ter, pelo menos como um subgrupo, um grupo que é isomorfo, ou seja, né, que para todos os propósitos práticos de teoria de grupos é idêntico ao grupo das rotações SO3, tá? E, além disso, as órbitas geradas por esse grupo, o que significa? Lembra o que eram as órbitas que a gente definiu na aula passada? Pega um ponto do espaço-tempo e pega as isometrias e vê, que são mapeamentos, né, do espaço-tempo nele mesmo, e aplica todos os elementos do grupo, todas as isometrias possíveis e vê onde que aquele ponto vai parar. E pega esse lugar geométrico formado pela imagem, né? Toda possível imagem que você tem de um dado ponto pelas isometrias, certo? No caso particular aqui, pega só esse, então tem que ter esse subgrupo que é isomorfo ao grupo SO3, que é o grupo das rotações em 3 dimensões, né? E, além disso, as órbitas desse grupo têm que ser esferas bidimensionais, esferas geométricas bidimensionais, tudo bem? Então é mais ou menos antes de fazer uma figurinha, só para ver o que essa questão de um subgrupo que é isomorfo, né? Vamos fazer o seguinte: pega uma esfera, uma superfície esférica, tá? Geometricamente uma esfera de raio R, tá? Qual é o elemento de linha sobre a superfície esférica bidimensional? Bom, isso aí a gente já viu, né? E vocês estão acostumados já em outros cursos. Está aqui o elemento de linha, né? De uma esfera bidimensional de raio R. R quadrado, dθ 2 mais seno ao quadrado de θ dφ 2, onde o θ e o φ são os ângulos usuais que a gente, né, usa em coordenadas esféricas. Tudo bem? Então eu peço que vocês, né, meio que treinando o que a gente viu na aula passada, resolvam a equação de Killing para essa métrica dada nessas coordenadas por esse elemento de linha. Eu quero que você calcule os 3 campos de Killing que são três, né, calcular 3 campos de Killing linearmente independentes da esfera, certo? Então eu quero que vocês calculem. Se possível, também até visualiza quem são eles, tá? Porque vocês vão ver que é fácil de visualizar que campos são esses, tá? 3 deles linearmente independentes. Mas eu quero que vocês calculem 3 que são linearmente independentes. E, em seguida, eu quero que vocês calculem o comutador desses campos vetoriais, porque cada campo de Killing é um campo vetorial, certo? Eu posso calcular aquele procedimento do comutador, lembra? Que a gente definiu lá atrás o procedimento do comutador de 2 campos vetoriais. Calcula. Então, pega quaisquer, né? Eu tenho 3 campos de Killing, então eu tenho 3 possibilidades de comutadores aí para calcular, né? Entre o campo de Killing, que eu vou indexar eles por 1, 2 e 3, campo de Killing 1, campo de Killing 2, campo de Killing 3, certo? Calculo os comutadores entre 1 e 2, entre 1 e 3, entre 2 e 3. O comutador de 2 campos vetoriais é um novo campo vetorial, certo? E aí eu quero que vocês escrevam o resultado do comutador como sendo uma combinação linear dos próprios campos de Killing, tudo bem? Com coeficientes constantes aqui, tá? Esses coeficientes constantes eu quero que vocês exibam explicitamente. Eles têm, né? Como eu mencionei na aula passada, os geradores das simetrias, né? Do grupo de simetrias, tem a ver com a álgebra, né? Basicamente forma a álgebra associada àquele grupo, tá? No caso é uma álgebra de Lie. E isso daqui, essas constantes de estrutura que vão caracterizar, né? Caracterizar essa álgebra. E vocês vão reconhecer essa álgebra, essas constantes de estrutura aqui, que vocês já devem ter visto em outros lugares, né? Toda vez que você fala do grupo de rotações, né, ou geradores de rotações, e isso a gente, né, não é o lugar mais simples para se ver, mas certamente é um que é muito explorado, é quando se fala de spin, né, em mecânica quântica, certo? E aí vocês vão ver aqui que essa relação de comutação aqui lembra muito, né, a relação de comutação que a gente já viu para os geradores né, de momento angular, lá quando a gente fala de mecânica quântica, de spin em particular, né? Então, é isso que vai dizer basicamente qual é, nesse caso aqui, de uma esfera bidimensional, mostrar que, de fato, os campos de Killing dessa esfera, eles têm uma álgebra, né, que é isomorfa à álgebra SO3, tá? Então, é isso que significa, né, ter
ter um subgrupo que é isomorfo ao grupo SO3, tá certo? Então, basicamente, eu tenho campos de Killing, meu grupo de simetrias do espaço-tempo é tal, que pelo menos 3 campos de Killing ali, tipo espaço, né, eles fecham uma álgebra, né, e fecham a álgebra com as constantes de estrutura, que tem que ser as constantes de estrutura do SO3. E, além disso, quando eu pego as órbitas, né, de um ponto da variedade do espaço-tempo por esse grupo, por esse subgrupo, me dá esferas bidimensionais. Então é mais ou menos isso aqui, né? Vamos supor que eu tenho um evento P do espaço-tempo, e eu aplico todas as isometrias que pertencem a esse subgrupo que é isomorfo ao SO3. Tá? Então isso me daria, né, isso aqui num diagrama de espaço, aqui é como se fosse o espaço-tempo, né, deveria me dar uma esfera que, né, quando a gente está visualizando um diagrama de espaço-tempo, parece uma circunferência, certo? Então o que seria isso daqui? Seria a órbita, né, obtida, né, aplicando todas as isometrias daquele subgrupo, né, que é isomorfo ao SO3, num dado evento P. Tá? Outro evento, se eu pegar um outro evento e aplicar todas as isometrias, vai me dar uma outra esfera, e assim por diante. Tudo bem? Essa daqui, em particular, é a esfera que foi gerada, ou seja, é a órbita que foi gerada, que tem que ser uma esfera, a partir do ponto P. Portanto, o ponto P, evidentemente, pertence a essa órbita, certo? A essa esfera. Então, lembrando, né, que isso aqui, na verdade, é uma representação do espaço-tempo, então isso aqui seria uma seção tridimensional, né? Então, a visão tridimensional seria mais ou menos essa, né? Então, isso aqui vira aí uma coisa espacial e eu tenho que um dado ponto P que, quando eu aplico essas isometrias, me gera aí uma esfera. Tudo bem? Muito bem. Uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode usar essa simetria para, do mesmo jeito que a gente fez para o caso da estaticidade, né? A gente pode usar essa simetria para introduzir uma coordenada, né? Mais de uma, na verdade, mas em particular uma coordenada nesse espaço-tempo. E a coordenada vai ser, por definição, a seguinte, ó. Dado um evento P qualquer, se o espaço-tempo é esfericamente simétrico, então se eu pego esse evento P e eu aplico aquele subgrupo isomorfo SO3, isso me dá uma esfera. E isso vai uma esfera espacial, certo? Geometricamente uma esfera, tá? Bom, essa esfera tem uma área, tudo bem? Tem uma área, tá? Que obviamente é positivo definida, né? A área é positivo definida. E aí eu defino, então, qualquer ponto pertencente a essa esfera, em particular aquele que eu comecei, que eu escolhi arbitrariamente de início, eu vou dar uma coordenada para ele, que é uma coordenada espacial, tá? Em princípio, eu vou dar uma coordenada para ele, que é a chamada coordenada raio-areal, né? Ou coordenada radial areal. Porque esse areal tem a ver com área, tá? Porque, por definição, ó, a coordenada R vai ser dada por isso daqui. A coordenada R de um evento P, o que você faz? Você pega, gera a esfera, né? Usando o subgrupo de simetrias isomorfo SO3, gera essa esfera bidimensional, calcular, ver qual é a área que essa esfera tem, e aí divide por 4π e tira a raiz quadrada. Tá? É evidente que a motivação, né, é uma definição, tá? Isso aqui é uma definição desse raio. Tá? É uma definição. Por definição, então, né, se eu pego qualquer ponto que tem coordenada R, ela pertence a uma esfera, né, que tem área 4πr², certo? Então, tá? Então, a coordenada R, ela é definida para que isso seja verdade, para que a área da esfera que tem coordenada, todos os pontos daquela esfera vão ter o mesmo valor de coordenada R, tá certo? E, além disso, o R ele é definido para que a área da esfera seja 4πr². Repara que isso não tem, ainda não estou falando nada, não estou dando absolutamente nenhuma, não estou relacionando em absoluto com distâncias, né, medidas em direções que não pertencem à esfera, certo? Essa coordenada R, embora eu chame ela de raio, tá? Precisa tomar cuidado porque ela é definida baseado na área que a esfera tem. Não tem pode, né? A relação que isso tem com, de fato, uma distância perpendicular à esfera, que seria o que nós pensaríamos, né, de raio, a distância do centro de simetria até a superfície dessa esfera, em princípio nem precisaria estar definida. Tá? Eu não preciso falar disso para falar da coordenada R. Então, esse R, embora tenha o nome de raio, sugira que é um raio,
não é de cara a distância, não tem a ver diretamente com distâncias medidas na direção perpendicular a essa esfera. Ela tem a ver com a área da esfera, tá? E aí, né, por definição, então, a área da esfera, o elemento de linha sobre essa esfera do espaço-tempo passa a ser isso daqui, né? Tá? Por definição, porque o que vai, né, se eu calcular se isso aqui é uma coisa que está definida sobre a esfera, é o elemento de linha sobre essa esfera. Se eu calcular a área dessa esfera aqui, né, que tem esse elemento de linha, vai dar 4πr², tá? Então, por quê? Porque o R foi definido para ser esse jeito, mas esse R não é necessariamente, em geral, não vai ser, né? E pode nem estar definido, pode nem haver relação entre o centro da simetria e a distância, né, física, geométrica, entre o centro de simetria até essas esferas e esse valor de R. Pode não ter nenhuma relação, ou a relação pode não ter nenhuma relação, porque pode ser que não esteja nem definido um deles, tá? Ou se tiver definido, vai ser uma relação que vai depender de espaço-tempo para espaço-tempo, tá certo? Muito bem. E também tem as coordenadas θ esféricas, né? Porque afinal de contas, se forma uma esfera, evidentemente que a maneira, eu já estou dando para todos os pontos daquela esfera, eu tô dando uma coordenada que indexa, né, essa esfera, que é essa coordenada areal aqui, tá certo? Tem a ver com a área da esfera. E sobre a própria esfera, para discernir um ponto da esfera de outro, é razoável usar coordenadas esféricas, os ângulos usuais, tá certo? Tudo bem? A questão é como que eu relaciono ângulos que estão em esferas diferentes, né? Porque eu poderia, nessa esfera, eu poderia colocar o meu θ e φ de um jeito, aí uma outra esfera eu poderia cobrir de um outro jeito, que talvez desse uma coisa esquisita, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uso da simetria esférica, tá? Já que devido à simetria esférica, se eu pegar agora uma direção perpendicular à esfera, e gerar uma geodésica perpendicular à esfera, ela sempre vai cruzar esferas de maneira que sejam perpendiculares, tá? Por quê? Porque senão você quebraria a simetria esférica. Se numa esfera ela começa, né, ortogonal, tá? Eu gero uma geodésica e aí em alguma outra ponto ele vai, né, ele está passando por pontos diferentes. Em princípio esses pontos diferentes pertencem a esferas, né, que são órbitas do grupo de simetria, que tem valores de R possivelmente diferentes. Se eles cruzassem de maneira que não é mais perpendicular, isso quebraria a simetria esférica. Eu comecei com uma condição inicial que não preserva absolutamente nenhuma direção, não quebra a simetria esférica, e por outro lado eu termino com, né, chegaria numa outra esfera que eu tenho está sendo privilegiada uma direção da esfera, que foi para onde a projeção foi diferente de zero. Não poderia, isso violaria a simetria esférica. Então, se o espaço-tempo ele tem simetria esférica, toda geodésica que eu gerar a partir de um ponto de uma dessas esferas e com o vetor, né, que gera na direção da geodésica sendo perpendicular à superfície esférica, sempre vai ser perpendicular a todas as outras esferas que ela cruzar. Tá certo? E aí, o que eu faço? Eu faço uma coisa análoga ao que eu fiz lá no caso da estaticidade. Eu faço com que essa geodésica, mas aqui é geodésica, lá não era necessariamente geodésica, lá era uma órbita de simetria. Aqui não é uma simetria, aqui é uma geodésica que eu estou gerando perpendicular a essas esferas, que essas sim são geradas por isometria, certo? Mas eu imponho o seguinte, qualquer que seja a geodésica ortogonal que eu gere a partir de uma dada esfera de referência, essa geodésica vai atravessar outras esferas e ela vai carregar consigo os valores de θ e φ constantes que foram dados lá no começo. Certo? Ou seja, no fundo você está ajeitando as suas coordenadas r e θ ao longo de diferentes esferas, de maneira que geodésicas ortogonais a elas tenham tenham θ e φ igual a constante. Tudo bem? Então essa é a ideia. Bom, com isso, tá, a gente acaba conseguindo colocar, né, com essa escolha de coordenada radial e com essa escolha de coordenadas angulares, repara que a única coisa que a gente não escolheu ainda foi a coordenada que a gente seria, né, a coordenada temporal x0. Mas, bom, tudo bem, ficaria a gente ainda poderia, né, tentar fazer uma coisa melhor do que a gente está fazendo aqui.
Mas mesmo deixando essa escolha livre, a gente já reduz o elemento de linha de qualquer espaço-tempo esfericamente simétrico. Repara que eu não estou impondo estaticidade ainda, certo? Eu impus estaticidade e cheguei naquela outra forma de métrica. Aqui eu estou impondo só simetria esférica e eu estou chegando nessa cara geral para a métrica. Então, toda métrica esfericamente simétrica eu posso escrever nessa forma aqui. Dá até para melhorar um pouco mais, tá? Mas para os nossos propósitos isso aqui já está bom. Então, repara aqui, ó, não há, né, termo cruzado entre a parte radial e temporal com as partes angulares. Tá? Por quê? Porque basicamente eu disse que o R é constante ao longo de cada uma dessas esferas, por definição, e eu posso também fixar, como eu não estou dando prescrição nenhuma, né, eu poderia já fixar também que o T, embora não esteja dizendo qual seja o valor dele, o T também é constante ao longo de uma esfera dessas. Certo? Então, poderia, sem problema nenhum, dizer que o T aqui, a coordenada x0, né? Não estou nem chamando de T ainda, mas a coordenada x0 seria constante ao longo de cada uma dessas esferas, tá? Então não tem os termos cruzados, nem de dr com dθ dφ e nem de dx0 com dθ dφ, tá bom? Mas pode ter termos cruzados de dx0 e dr, tá? Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu não impus nada que nada que determinasse que o vetor, né, que dá o vetor da base coordenada na direção temporal tivesse que ser ortogonal ao vetor, ao, ao vetor da base coordenada que dá a direção radial, certo? Então, em princípio, nada está dizendo que isso tem que acontecer, tá? Muito bem. E por fim, então, agora vamos juntar essas duas coisas, tá? Então, se eu tiver só estaticidade, eu tenho a métrica com aquela cara lá que eu já dei anteriormente. Se eu tiver um espaço-tempo só com simetria esférica, garantidamente eu consigo colocar desse jeito, tá? Bom, e se eu tiver as duas coisas? Eu tenho simetria esférica e estaticidade. Então, é natural que eu vá conseguir reduzir, né, restringir ainda mais a cara da minha métrica. E, de fato, tá? Se eu tiver simetria esférica e estaticidade, tá? Supondo que aquele campo de Killing tipo tempo ele é único, supondo que ele é único, supondo que não há outros campos de Killing tipo tempo, ou seja, só existe uma, né, uma simetria só existe uma simetria temporal, uma isometria temporal que seja ortogonal a uma superfície espacial, aquele campo de Killing que dá a estaticidade, supondo que ele seja único, ele tem que ser ortogonal a essas superfícies também S2, tá? E ele tem que ser também ortogonal a um vetor que está associado ao gradiente da coordenada radial. Por que ele tem que ser ortogonal a essas coisas? De novo, segue por simetria esférica e estaticidade. Primeiro, por que o campo de Killing ele tem que ser ortogonal a S2? Se ele for o único, tá? Bom, ele tem que ser ortogonal a S2 porque senão eu quebraria a simetria esférica, certo? Porque se a projeção desse campo de Killing for diferente de zero sobre a esfera, eu estou privilegiando uma direção. Aí você fala, mas onde entra a hipótese dele ser único? Bom, entra a hipótese do seguinte, porque se tivesse mais de um, poderia ser que esse aqui tenha uma dada projeção, mas que existem infinitos outros campos de Killing, também tipo tempo, que cada um projeta numa direção diferente, de maneira que quando eu considerar todos os que existem, não há um privilégio de uma direção apenas, tá certo? Agora, se só tiver um, aí ele não pode ter projeção diferente de zero. Tá? Então, portanto, ele tem que ser ortogonal a S2. E a mesma coisa com relação a esse vetor, né, que garantidamente é ortogonal às superfícies também, né, que é esse ΔR aqui. Eu também tenho, e é supostamente tipo espaço, né, se a coordenada R for uma coordenada dita radial, esse vetor aqui seria um vetor tipo espaço, mas, e aí o que tem então é que esse campo de Killing aqui, sendo único, também teria que ser ortogonal esse daqui, porque senão eu quebraria a estaticidade. Tá? Por quê? Porque quando eu invertesse, né, o sentido do tempo, uma projeção estaria ao longo da direção em que a coordenada radial cresce, só que aí quando eu invertesse o sentido do tempo, o campo de Killing estaria na direção que a coordenada radial decresce, e isso quebraria a estaticidade, porque quebraria a reversão temporal. Tá? Ok, então, no final das contas, ao impor isso, tá, a gente acaba com essa métrica aqui. Então, a parte da simetria esférica fixa essa parte angular aqui, tá? E a parte da estaticidade fixa
que eu não mostra que eu posso escolher a minha coordenada temporal de modo que esse termo cruzado aqui, ó, G0R, desaparece. Então, no final das contas, o que eu... Ah, e mais que isso, e além disso, as componentes da métrica não vão depender do x0, que agora o x0 é o parâmetro temporal da isometria temporal, certo? Então, a partir disso daqui, eu tirei a dependência em x0 e anulei, eliminei essa componente aqui devido à ortogonalidade do campo de Killing com o vetor, né, coordenado que dá a direção na qual o R varia, tá? Que é perpendicular a essa esfera, a essas esferas aqui. Tudo bem? Então eu acabo ó, com uma métrica que tem essa cara. Só tem o G00 que depende de R e o GRR que depende de R. E aí, para não ficar chamando de G00 e GRR, eu chamo de uma função f que supostamente, né, se esse campo de Killing é tipo tempo, vai ter um sinal negativo lá que eu já estou fatorando. Então, supostamente esse f aqui é positivo, né? E eu tenho aqui o meu G, que também supostamente é positivo, que esse G aqui não tem nada a ver com determinante de métrica e métrica. Esse G aqui é só uma função, é uma função de R que está representando o GRR da coordenada radial, certo? Então, essa é a cara da métrica de Schwarzschild, que é uma métrica de um espaço-tempo que é esfericamente simétrico e estático. Tudo bem? Ok. Então, vou deixar 2 exercícios aí para vocês fazerem, né, antes da gente ir para a próxima aula, que vai ser útil para o que a gente vai fazer adiante, que é o seguinte: uma vez tendo que no espaço-tempo de Schwarzschild, né, ou seja, no espaço-tempo esfericamente simétrico e estático, eu sempre posso escolher as coordenadas do jeito que eu fiz, para que meu elemento de linha, portanto, as componentes da minha métrica sejam, né, simples como aquelas, basicamente a minha métrica é diagonal, e só tem 2 funções de uma variável para ser determinada, que é o G00 e o GRR, certo? É isso que eu tenho que determinar, como função da coordenada radial, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu quero que vocês calculem, então, em termos desse f e desse g, né, como funções de R, quais são as componentes do tensor de Einstein, né, do G mini, Gzão, né, do Gzão mini, para essa métrica nessas coordenadas. Tá bom? Por quê? Porque a gente vai precisar disso para resolver as equações de Einstein. Tá? E como cheque de consistência, para ter certeza que vocês não erraram na conta, evidentemente que vocês podem procurar na literatura, procurar onde vocês quiserem para ver se vocês acertaram ou não. Mas como um cheque de consistência que eu aconselho que vocês façam, lembra que o tensor de Einstein satisfaz o quadro divergente igual a zero, né, que vem das identidades de Bianchi, certo? E satisfaz identicamente. Então, qualquer que seja, aquilo lá é uma métrica que ainda não determinei, da métrica de Schwarzschild, ainda tem que ser determinado quem é o f e quem é a função g. Quem é a função f e quem é a função g. Muito bem. Só que qualquer que seja a função f, qualquer que seja a função g, as componentes do tensor de Einstein que você obter vão ter que satisfazer as identidades, a quadridivergência igual a zero, né, que decorre das identidades de Bianchi. Então, eu quero que vocês mostrem explicitamente isso. Pega as componentes do tensor de Einstein que vocês obtiveram e verifica, né, que satisfaz identicamente a divergência, a derivada, né, a divergente, quadro divergente covariante dele igual a zero. É uma identidade. Isso não impõe nenhum vínculo sobre quem é F e quem é G. Certo? Isso tem que ser satisfeito identicamente. Se você tiver errado alguma continha, a probabilidade de que você obtenha que essas identidades estão sendo verificadas tem uma boa chance de você não conseguir chegar, né, ver que satisfaz identicamente esse quadro divergente igual a zero. Então, o fato de você conseguir não quer dizer nada, mas não quer dizer muito, né? Não prova que você não errou na sua conta. Mas se você não conseguir verificar as identidades, né, o quadro divergente igual a zero como sendo identicamente verdadeiro, então é porque alguma das suas componentes que você calculou estão erradas, ou você está impondo as identidades de Bianchi erradas, tá certo? Então, muito bem, pessoal. Então, isso é o que eu queria falar hoje. Então, isso, né, introduz a parte de solução de Schwarzschild, porque agora a gente já tem a forma da métrica. Então, isso vai simplificar demais a tarefa de resolver as equações de Einstein, certo? Porque agora a gente tem
No caso de vácuo, por exemplo, né, quando eu estiver resolvendo para a métrica no vácuo, que não tem nenhum tensor de energia momento, então eu vou ter o quê? Eu vou ter um sistema de equações diferenciais que vem das equações de Einstein, tensor de Einstein igual a zero, para duas funções só, tá certo? Então, daí já fica até claro que das 10 equações, né, não vão ser todas independentes, como né, a gente já tinha discutido lá no caso de liberdade de gauge, essas coisas, mas eu só vou precisar de duas, certo? Vou precisar de duas equações, porque eu preciso só resolver para F e para G, né? Para as componentes G00 e para as componentes GRR, tá certo? Então tá. Então, eu vou dar um tempo aí, vocês, por favor, calculem o tensor de Einstein, porque eu não vou ficar calculando aqui, mas na aula seguinte, quando a gente for calcular, for resolver as equações de Einstein, eu já vou usar a forma do tensor de Einstein já em termos desse F e desse G. Tudo bem? Então, por favor, calculem, façam isso para vocês saberem de onde vai vir, né, de onde vêm as expressões que eu vou ter na próxima aula. Certo, pessoal? Então, um abraço, até a próxima.